Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e nos ampara. Como disse o nosso irmão Valdir, não é por acaso que nós estamos aqui hoje, não é por acaso que nós nos encontramos aqui. Eu vi que o tema da palestra de hoje, da palestra de terça-feira que vem, é família, né? E hoje nós gostaríamos de estar fazendo uma palestra aqui para a gente poder entender a respeito do grupo familiar na qual nós estamos, a respeito do casamento e a respeito do lar, né, para a gente poder ter esse entendimento segundo a doutrina espírita. O ser pensante, ou seja, eu, né, esse ser que aprende, que fala, que vê, que cresce, que evolui com o decorrer das reencarnações, ele se encontra nesse processo na existência física, na crosta, com o objetivo da evolução. André Luiz nos orienta que desde o primitivismo, quando o homem saiu do pensamento fragmentado para começar a pensar de maneira contínua, ele começou a ter facilidade de sair do corpo físico através do desdobramento nas horas do sono e também, né, a ter mais facilidade quando desencarnava, saía do corpo e se via sozinho. Essa era uma situação complicada para o homem primitivo, porque ele tentava interagir com os seus companheiros de tribo da taba, mas era completamente ignorado. Essa situação trazia a ele uma frustração muito grande e, com o decorrer do tempo, ele acabava entrando num processo de sentimento e de emoções, de frustração, de tristeza, e acabava fazendo o que todo bicho faz quando fica sozinho, ele acaba dormindo, né? Era um processo natural. Através desse processo, ele acabava adormecendo e permanecendo junto à taba onde ele vivia. E na primeira oportunidade ele acabava reencarnando através do processo automático da reencarnação, ele acabava nascendo no mesmo grupo. Dessa maneira, a gente começou a criar laços de amizade, laços de simpatia, porque todo o envolvimento, todo o relacionamento que nós temos na nossa vida, ele mexe na nossa agenda reencarnatória. No dia a dia, quando a gente está vivendo, todo o envolvimento que nós temos, todo o relacionamento, ele está sempre mexendo na nossa agenda reencarnatória. Logicamente que a maioria desses envolvimentos, desses relacionamentos, alguns problemas que a gente acaba resolvendo, às vezes no dia, resolvemos numa semana, e a gente acaba tornando a nossa agenda reencarnatória mais acertada com os espíritos que a gente tem mais simpatia. Mas se nós permanecemos, se nós agredimos alguém, se nós ofendemos alguém, alguém permanece rancoroso conosco e a gente permanece rancoroso com ele, passando o tempo, a gente acaba criando um vínculo com essa pessoa através desses processos do ressentimento, da mágoa, a gente acaba vinculado a essas pessoas. Dessa maneira, o grupo familiar, ele é o reflexo, né, agradável ou desagradável que nós conquistamos no passado. E no grupo familiar, a gente acaba sendo situado numa situação e num raio de ação que sempre nos capacita a gente a desenvolver as nossas capacidades, os nossos sentimentos e a resolver as nossas situações com os laços adversos, com os laços de antipatia que nós conquistamos no passado. Por isso, Allan Kardec foi claro em dizer que não são os laços da consanguinidade que nos diz que nós somos parentes realmente espirituais. Né? Os laços espirituais não são os laços da consanguinidade. E é fácil da gente perceber, às vezes nós nos sentimos muito melhores na companhia de um amigo do que às vezes
de um parente nosso. Mas Kardec também nos esclarece que existem dois tipos de família. Existe a família pelos laços espirituais e existe a família pelos laços corporais. Logicamente que a família pelos laços espirituais são esses espíritos pelos quais nós temos simpatia. São os espíritos com os quais a gente vai se encontrar todas as vezes que a gente desencarna. Com o decorrer do tempo, a gente acaba se unindo a esses espíritos com os quais a gente tem mais afinidade, né? Dessa maneira, o grupo familiar é uma conquista do homem ao longo de milênios e milênios de reencarnação e de esforço que nós fizemos. Por isso, o grupo familiar é um compromisso, tanto com o mundo como com a vida, né? E conforme na nossa existência junto ao grupo familiar, cada espírito que estão ligados a nós, pelos laços corporais, pelas adversidades, pela inimizade, né, que nós estamos brigados, que nós acertamos, que nós conseguimos acertar, que nós conseguimos fazer amigos, são recursos que nós agregamos à nossa vida e que nos auxilia para que nós continuemos a nossa caminhada em busca da luz, em busca da paz, em busca da tão sonhada felicidade que todos nós vivemos à procura. Por isso, a espiritualidade maior nos afirma que a humanidade, de todas as associações que nós temos na Terra, ela é a maior. Mas depois da humanidade, o grupo familiar é a associação mais importante que nós temos, né? Porque ela proporciona ao ser humano a oportunidade de educação, a oportunidade de reconciliar com o seu passado, a oportunidade de realmente prosseguir na sua existência. Porque quando nós percebemos, o ser humano é um ser que vive em função do outro, vive pelo outro, né? Tudo que a gente faz por outro, né? Até mesmo as nossas vaidades a gente faz para mostrar para os outros, né? A inveja ao outro. Então, na realidade, a gente sempre vive com foco no outro. Esse é o grupo familiar. Quando nós pensamos em termos de casamento, o casamento é uma das formas que a criatura humana, ao longo da sua evolução, achou de evoluir de uma maneira conjunta, né? Onde um espírito escolhe o outro para os dois poderem avançar juntos, né? Dessa maneira, nós vemos que no Livro dos Espíritos, na pergunta 695 e 696, nos fala que o casamento, a pergunta de Kardec, se o casamento ou a união permanente entre dois espíritos, se ela é contrária à lei natural, onde o Espírito Verdade responde que não é contrária, muito pelo contrário, representa uma evolução no caminho da humanidade. E nos diz que a abolição do casamento seria voltar à condição de primitividade, né? Voltar à condição do irracional. O casamento, né, essa união entre dois espíritos, ele reflete as leis divinas pela necessidade de relacionamento, de convivência que nós temos uns com os outros, né? E essa convivência, ela se baseia na responsabilidade recíproca entre um espírito e o outro. E também a gente tem que salientar aqui que nada acontece por acaso, nada acontece à toa, né? Todo relacionamento que a gente tem, ele tem uma necessidade de ser. O nosso plano reencarnatório, nós temos aquela necessidade. Por isso, todo relacionamento, seja bom ou seja ruim, ele significa uma necessidade que nós trazemos de existência passada, que o nosso passado pede para a gente. Normalmente as pessoas dizem assim, olha, eu estou num relacionamento em crise, né? O que eu devo fazer quando eu estou num relacionamento em crise? A doutrina espírita nos orienta que não só num relacionamento, num casamento em crise, essa é a solução, mas para a solução para todos os nossos problemas,
A ação de orar, de pedir serenidade, de pedir calma, é a melhor solução para sempre na nossa existência. Porque o ato de oração, o ato de pedir serenidade, ele faz com que nós elevemos o padrão dos nossos pensamentos, saiamos do pensamento puramente físico para pensar de maneira mais espiritualizada e entrar em contato com os espíritos benfeitores, que sempre estão prontos, disponíveis para nos auxiliar, para nos orientar de maneira correta. Por isso, o pensamento em oração tem muito mais condições de agir de maneira acertada do que a pessoa que tenta agir de maneira por si mesmo, ou agir diante de mágoas, de ressentimento, de um sentimento que não é bom, né? Normalmente, ele vai encontrar alguém que vai aconselhar ele de maneira equivocada. Por isso que é sempre salientado, a gente vê em todos os livros que a gente lê, que abusar, né, do parceiro ou do grupo familiar, quando nós estamos num relacionamento a dois, é um crime grave perante a justiça divina, quando nós agimos por egoísmo, tentando ser feliz da nossa maneira, né? Sempre é necessário que nós respeitemos os nossos semelhantes e que nós procuremos sempre a admiração que nos fez escolher essa pessoa para ser o nosso parceiro antes de nós tomarmos qualquer atitude. Logicamente que todos os problemas relacionados ao casamento, à união permanente entre duas pessoas, ele traz as suas raízes nas nossas tendências do passado, nos vícios que nós trazemos, às vezes em algum sonho, né, da juventude, da mocidade, onde a gente sonhou que o nosso relacionamento seria desse ou daquele jeito, que nós teríamos isso ou que teríamos aquilo. E essas ilusões ou essas paixões acabam trazendo grande parte dos conflitos que nós temos no nosso relacionamento. Uma pergunta muito constante dentro das orientações espirituais é o seguinte: olha, eu fiquei sabendo que foi uma mulher lá na fulana e ela fez um trabalho para a gente e por isso que meu relacionamento não está dando certo, né? Ou então, tem algum espírito que está influenciando o meu relacionamento, né? Pode um espírito influenciar no nosso relacionamento, prejudicar o nosso relacionamento? Com certeza, né? Se está influenciando ou não, pode ser e pode não ser. Mas quando Kardec perguntou aos espíritos se os espíritos influenciavam em nossas vidas, a resposta foi assim: mais do que vocês pensam. Eles que vos dirigem. Então, a influenciação espiritual, ela sempre existe em nossas vidas, né? Ela sempre vai acontecer e são muito numerosas. Como a gente pode raciocinar aqui hoje, a nossa família, tanto a família espiritual, os espíritos que gostam, que amam a gente realmente, que nos auxiliam, são muito numerosos. Não é só esses espíritos com os quais nós estamos nos relacionando na presente família que nós temos. E os espíritos também por laços corporais são muito, né? Os espíritos com os quais nós prejudicamos no passado, que são inimigos nossos. São muito grandes o número desses espíritos. Pode ser que alguns espíritos desses, que ainda não conseguiram esclarecimento, tentem nos incutir sentimentos de medo, de insegurança, às vezes, e até mesmo fazer processos obsessivos mais elaborados, né? Porque nós precisamos tomar sempre, a doutrina espírita sempre fala para a gente tomar cuidado com o nosso padrão mental. Como é que nós mantemos um padrão mental elevado, né? Sempre estando em oração, sempre procurando o esclarecimento, né? Mas quando nós abaixamos os nossos padrão mental,
no nível, às vezes, das emoções mais baixas, no nível de algumas tendências perniciosas que nós ainda carregamos do passado, nós entramos em contato com os espíritos inferiores. E quando nós abaixamos, esses espíritos com os quais não tem ainda simpatia conosco, podem influenciar a gente. Pode perceber quais são as nossas tendências, né? Aí eles podem falar, puxa vida, olha, o Guga tem uma tendência aqui, ó, sexual, aqui, ó, meia ruim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar a Mariquinha, que viveu com ele lá tanto tempo atrás, ela tem as mesmas tendências que ele, vamos juntar os dois e a gente consegue fazer um bem bolado aí, conseguimos retardar, atrapalhar o casamento dele, conseguimos separar esses dois que estão indo bem. Pode fazer isso daí com a gente, né? E aí o que acaba acontecendo com a gente é que quando eu, por exemplo, vou me encontrar com a Mariquinha, que tem as mesmas tendências que eu, tem os mesmos gostos que eu, fala na mesma linguagem que eu em termos de defeito, em termos de paixões, eu olho para ela e falo, puxa vida, é com essa que eu tinha que casar, e não com essa, não é verdade? E aí começa, através do processo de influenciação, aparecem aquelas paixões intensas, né? Qual que é a sensação, o sentimento da pessoa que está nesse envolvimento de paixão? Ele pensa assim, puxa vida, encontrei a felicidade, não é verdade? Encontrei a pessoa da minha vida. E a gente vê muitos casos desde daí, às vezes de abandono de família, de várias coisas. Mas uma coisa que nós estamos aqui procurando esclarecimento, precisamos saber é o seguinte, vocês acham que obsessor algum quer a felicidade de alguém? Lógico que não, não é verdade? O obsessor, ele quer a cisão, ele quer a separação do processo do casamento, de união. Ele conseguiu o processo de separação, ele deixa a pessoa dentro dos rolos que ele arrumou na vida, né? Então, na realidade, o que acontece nesse processo é que a paixão, quando ela está muito elevada, né? A paixão é muito intensa, o aguilhão, né? De Deus que está dentro de nós, que é a nossa consciência, ela não consegue nos alertar, não consegue nos orientar. Então, a gente precisa pegar e ficar atento nessas coisas. Bom, se a influência espiritual, ela não tem jeito, né? Ela vai sempre existir na nossa vida, tem como a gente se defender desse processo de influenciação espiritual, defendendo os nossos lares disso? Claro que sim. Hoje nós estamos aqui no centro, nós estamos estudando a doutrina espírita, estamos recebendo orientações através das palestras, através dos estudos, através das mensagens, através dos estudos, nós nos orientamos, implantando o culto do Evangelho no lar, nós também proporcionamos um ambiente onde os nossos anjos da guarda conseguem nos orientar e protegemos o nosso lar e protegemos o nosso relacionamento de todas essas influenciações. O que acontece normalmente quando a gente está, às vezes, num processo como esse, assim, e dentro da doutrina espírita, quando nós estamos numa dificuldade no nosso relacionamento, é que a gente que recebe a orientação espiritual, a gente acha que a gente é espírito mais elevado, né? E a gente acha que o outro está errado. Tem um caso interessante no livro Atravessando a Rua, do Sr. Richard Simonetti. Ele conta um caso da dona Frauzina e do seu Gumercindo. O Gumercindo é meu nome, eu não tenho nada a ver com esse negócio, não. Mas é só coincidência de nome. Mas ela diz assim que a dona Frauzina, ela poderia ser uma pessoa que poderia se sentir satisfeita, né? Poderia ser considerada uma pessoa até mesmo feliz na vida dela. Vamos ver se a gente concorda com isso. Ele disse que a dona Frauzina, ela era uma pessoa, ela era um espírita consciente, ela conhecia a doutrina espírita e tinha a fé raciocinada. Ela participava das obras assistenciais às pessoas necessitadas. Ela tinha 3 filhos íntegros, muito honestos, muito bons, carinhosos. Tinha 8 netos, adoráveis, gostava dela, ia sempre em casa. Tinha ideias lúcidas, conseguia fazer palestra, conseguia dirigir os estudos no centro espírita. Tinha uma saúde razoável e uma condição financeira estável.
O que vocês acham de uma vida dessa era boa? A dona Frauzina não achava, né? Ela achava que ela tinha uma cruz que ela carregava na vida dela. Você sabe quem era a cruz? O maridão, o seu Gumercindo, né? Ele era uma cruz que ela carregava, né? E existia entre eles um profundo desentendimento. Eles acabavam discutindo de maneira acalorada e às vezes descia até o nível da agressividade um com o outro, né? Não porque o seu Gumercindo fosse uma má pessoa, ele não era uma má pessoa. Olha a personalidade do seu Gumercindo. Ele era um homem generoso, ele era bom pai, era um homem caseiro, não tinha vício, mas tinha um gênio extremamente difícil, chato, rabugento, né? Qualidade que a dona Frauzina dizia que conforme ele ia envelhecendo, ele ia melhorando nesse negócio, ele ia ficando cada vez mais chato, né? Cada vez mais impertinente com ela. E ela tinha uma frase que ela dizia sempre, falou, olha, só o Espiritismo mesmo para me dar força, para mim aguentar a minha vida, né? Mas ele está tentando me desanimar, está tentando me destruir, mas ele não vai conseguir, não. Eu vou ficar com ele até o fim, certo? Porque, olha, junto de novo, ó, nunca mais ele vai me pegar, né? E esse daí era o pensamento dela, que ela ia cumprir o que ela tinha prometido até o fim, né? Aí ela dizia, aí, olha, eu vou estar livre. E assim foi, até ela desencarnar. 48 anos de convivência extremamente difícil. Quando ela voltou para o mundo espiritual, era uma pessoa que estudava, fazia palestras, padrão mental elevado. Foi recolhida no mundo espiritual, começou o trabalho no mundo espiritual de assistência, e começou a trabalhar, né? Mas para quem leu já o livro Nosso Lar, viu que quando a gente fica muito no mundo espiritual, começa a vir as recordações do passado, a gente começa a ter umas lembranças lá, a gente precisa de ajuda. E a dona Frauzina precisou de ajuda. Ela se reuniu com o espírito superior para poder fazer uma análise sobre o sucesso, sobre como foi a última existência dela. E sentou junto com o benfeitor Gentil, e ele começou a falar para ele, minha filha, você teve uma existência muito proveitosa. Foi mãe zelosa, batalhadora nas lidas espíritas, servidora da caridade, traz uma bagagem de realização excelente, mas tem um problema grave aqui. Esse mais deixou ela assim, meio assim, para um compromisso que você não cumpriu. O seu marido. Ela ficou indignada. Como? Não fui eu fiel aos deveres matrimoniais? Não o suportei de maneira heróica, né? Durante quase meio século? E aí o benfeitor explicou para ela, esse foi o seu problema. Adotando essa postura, né? Você praticamente isolou ele, não deixou ele se aproximar de você. E quando você foi do mundo espiritual para o plano físico, o compromisso que você assumiu aqui era diferente. Você deveria harmonizar-se com ele. Vocês deveriam tornar-se amigos. Vocês deveriam superar antigas reminiscências do passado, de convivência anterior. Ou seja, eles estavam encarnando e desencarnando já fazia tempo, né, nessas brigas, né? Nessa briga não era a primeira vez, né? Eles deveriam voltar como amigos, né? E aí ela ficou sabendo que quando ela adotou a postura de quem carregava uma cruz, ela praticamente isolou ele, não deixando ele se aproximar. E aí o benfeitor falou, olha, ele precisava da tua ajuda, né, para vencer os problemas de comportamento que ele tem. Faltou para você o exercício da caridade, que silencia, que perdoa, que não guarda ressentimento, que supera a desavença. Ele precisava muito de sua compreensão. Ele é uma alma perturbada e neurótica, não obstante as virtudes que ele já possui. Aí ele falou uma coisa para ela que deve ter arrepiado ela, porque ele falou assim, olha, como de certa forma você contribuiu para que ele seja assim, para que ele fosse assim no passado, devido à influência
que você exerceu sobre ele, ou seja, foi ela que criou ele, né? Foi ela que fez ele ficar daquele jeito, né? Ele disse, olha, diante de tudo isso, eu não vejo outra solução. Vocês sabem qual que ia ser? Qual que era? Vocês imaginam? Vocês fazem uma ideia? Hã? Ele falou, não vejo outra solução, senão uma nova união entre vocês, em existência futura, repetindo as lições do matrimônio até que aprendam a conviver pacificamente. Ele continua orientando a dona Frauzina, e é uma orientação interessante que serve para todos nós. Ele diz que após o encantamento do início do namoro, surgem as dificuldades no relacionamento da vida conjugal. Ele diz que na Terra nós somos aprendizes tolos na arte de conviver. No entanto, aqueles que atravessam o casamento no ranger de dente, como se estão submetidos à insuportável, à intolerável prisão, forçosamente reencontrarão o cônjuge em novas experiências matrimoniais, porque se encontram presos um ao outro por algemas de ressentimento, mágoa e aversão. E ele diz para ela que somente quando formado por flores de amizade, os elos do casamento, os cônjuges desfrutarão a liberdade de decidir se seguirão juntos no porvir ou se cada um segue o seu caminho. Diante de tudo isso, a gente vê, né, em várias informações que a gente recebe, no livro Nosso Lar, por exemplo, o André Luiz dá uma relação lá dos tipos, não o André Luiz, mas a dona Laura fala para o André Luiz de vários tipos de casamento que existe, né? Existem os casamentos acidentais, os de provas, os missionários, até os transcendentais. E ele diz lá, né, o seu Martins Peralva nos orienta que pela condição espiritual em que nós estamos ainda, nós teremos que passar por todos esses tipos de relacionamento. Esta razão pela qual hoje nós estamos reunidos dentro de uma doutrina que nos ilumina o nosso pensamento. Assim, a doutrina espírita nos ilumina e nos orienta que o grupo familiar, esses espíritos com os quais nós nascemos em grupo de família, é uma conquista e, por isso mesmo, um compromisso com o mundo e com a vida. A eles, nós vamos somar como recurso todas as amizades que nós conquistamos, todas as aversões que são colocadas para nós hoje, são oportunidade que nós estamos tendo de renovar o nosso caminho e tornar mais fácil a nossa estrada no futuro. E que o nosso casamento hoje, né, quando o casamento é quando duas pessoas se escolhem para viver junto, para evoluir junto nos vínculos do afeto. E quando dessa união pelo afeto, pelo amor, pela simpatia, seja qual for o motivo da atração que nos levou a escolher esse outro companheiro, ele vai formar uma união, né, baseado no companheirismo, baseado no respeito, na amizade, na renúncia. E esse ambiente, né, chamado união e companheirismo, ele forma o que os espíritos superiores chamam de lar, né? O companheirismo e a união do casamento. E é o lar, este ambiente, que os espíritos benfeitores nos diz que é o alicerce da humanidade, porque é a forma mais eficiente de nós educarmos uns aos outros, de nós sermos educados, de nós evoluirmos, de nós alavancarmos o nosso processo evolutivo através de uma educação e de uma renovação dos conceitos que nós trazemos do passado, né? De nós melhorarmos a nossa condição espiritual. O Emmanuel nos diz que a escola do mundo, ela deve procurar, através da pedagogia e da psicologia infantil, atualizar os seus processos de educação, assim como o da juventude, o ensino superior deve fazer isso. Mas que o único método de nós renovarmos
a nossa forma de evoluirmos dentro do nosso lar é justamente nos baseando nos conceitos e nos exemplos, nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o único modelo que nós temos para a renovação dos nossos lares é justamente o modelo e guia que Deus nos ofereceu para nós, que é justamente nosso Senhor Jesus Cristo. André Luiz nos diz que o Espiritismo é o sol da alma que nos orienta, que o casamento é onde os cônjuges buscam harmonizar-se, cultivando o respeito, a aceitação, o carinho, a renúncia, tudo com muito bom humor, iluminado pelo sorriso e sempre com a musicalidade do eu te amo. A gente não pode se enganar que a casa, o bangalô, apartamento, o palácio que a gente vive, ele não representa o lar. Ele é o refúgio de alvenaria ou de madeira que serve para amparar os nossos corpos físicos das intempéries do mundo. O lar é onde surge a união e o companheirismo, é onde esses dois ingredientes se desenvolvem. Por isso, André Luiz, no livro Sinal Verde, nos orienta que nós devemos sempre usar de bondade uns para com os outros dentro do lar. E sempre que possível, nós devemos colaborar dentro dos afazeres do lar, sempre tendo em mentalidade, né, que quem deve arrumar a minha cama? Quem precisa lavar o meu prato? Se eu como aqui, eu preciso colaborar? Com certeza, né? Que a gente nunca deve de se cumprimentar, né? Sempre falando um bom dia, uma boa noite, um vai com Deus, um fique com Deus, né? Sempre quando a gente perceber a vontade do outro de ajudar, de acertar, devemos elogiar a atitude que o outro está fazendo. Elogiar a comida, o bom gosto ao vestir, a escolha do passeio, a frase de luz, o bom exemplo. Ou seja, devemos valorizar sempre o lado positivo um do outro. E devemos ter em mente que o lar é o ponto de repouso e de refazimento para as nossas almas. É a zona de conforto onde nós voltamos ao fim de cada dia, a fim de buscar energias novas para a luta de um novo dia. Por isso, nunca devemos e nunca podemos gritar dentro do lar, para não abusar da intimidade do nosso lar e da nossa casa. Nunca sacrificar o lar com discussão, com conflitos, procurar sempre a porta do entendimento mútuo, né? E para a gente poder ter entendimento, é preciso saber ceder, né? Minha mãe sempre dizia para a gente que quando um não quer, dois não brigam, né? E é assim que a gente tem que fazer. E quando a gente tem o esclarecimento do Evangelho, quem é que precisa ceder? Normalmente é a gente que precisa ceder para que as coisas não fiquem mais difíceis do que é. André Luiz nos diz que se ficou uma mágoa do dia seguinte, a gente tem que fazer como o sol, esquecer a sombra da noite para poder brilhar num outro dia. E nos diz que a comunhão afetiva dentro do lar, ela precisa, para se solidificar em harmonia e em confiança, ela deve recomeçar todos os dias. Todos os dias nós precisamos tomar esses cuidados. E que nós precisamos zelar e evitar as brincadeiras de mau gosto que sempre levam ao desastre e ao conflito. Que nunca nós devemos aproveitar a conversação para colocar o dedo na ferida um do outro. Alguém sabe fazer isso daí aqui? Está conversando assim, de repente jogar aquele assunto, assim, jogar o que a gente quer falar no meio daqui, a gente está guardando para falar faz tempo, né? Isso a gente precisa falar. Que nunca podemos depreciar os ideais e as preocupações das outras pessoas. E que, na verdade, os pequeninos sacrifícios em família é que formam a felicidade do lar. Se alguém está tentando modificar o cônjuge, né, a outra pessoa que vive junto,
Não adianta. Nós somos espíritos em evolução e são as nossas experiências que nós tivemos nas várias existências que formaram esse ser inteligente, né, com as opiniões e com as características que nós temos. Nós podemos fazer alguma coisa junto, né, onde a gente divide o jeito de ser as coisas, mas mudar o outro a gente não consegue. Nós podemos colaborar e auxiliar muito uns aos outros no nosso processo evolutivo. Nós podemos melhorar muito o nosso casamento e podemos transformar o nosso casamento, o nosso grupo familiar, num lar, onde nós vamos dar muita oportunidade a todos os espíritos que estão reencarnados no nosso grupo. Muita paz e muito obrigado.